Que alegria estar aqui nesse dia. E foi muita luta para chegar aqui, mas o Senhor já tinha marcado para nós estarmos aqui, mergulhando na presença dEle. Quantos podem sentir a presença do Senhor nessa manhã, amém? Então você está no melhor lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio para essa conferência. Deus marcou essa conferência, queridos. Nós temos 9 anos que nós fomos enviados para Sousa, na Paraíba. E tem sido 9 anos de milagres, de ver o agir de Deus, de viver na dependência do Senhor. E Deus, Ele tem realmente derramado graça. E eu sou grato a Deus pelos nossos pastores, que nunca nos abandonaram, porque sabe o que é missão, sabe o que é um envio, seguro, um envio com realmente debaixo da presença de Deus. Então, eu não posso deixar de agradecer, amo demais os meus pastores, e vocês são bênçãos demais nas nossas vidas, são um presente de Deus. O que Deus tem feito na minha vida, eu sou grato ao Senhor, e a pastora Gorete, que tem nos ensinado, nos discipulado e nos amado. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu, acho que tem quase um mês atrás. Eu até tinha falado com o pastor Eri. Falou: olha, Deus já me deu uma palavra. Para mim foi poderosa. E mexeu comigo. E eu creio que Deus vai falar contigo. Eu até coloquei um título aqui, vai ser lá para o final, eu vou falar sobre isso. Mas o que você está vendo? Jesus ou um fantasma? Eu quero começar a ler com vocês Mateus 14, queridos. A gente vai decorrer o capítulo todo de Mateus 14, amém? E eu quero começar aqui na morte de João Batista. Diz o seguinte: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas opera nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe disse: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia do seu nascalício, ou seja, o seu aniversário, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele. Ordenou o que lhes disse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e sepultaram, e foram anunciar a Jesus. Queridos, todos nós conhecemos a história de João Batista, que ele foi degolado, ele pregava contra o pecado, ele anunciava o reino de Deus, ele veio para preparar o caminho, e a gente sabe que ele foi degolado, mas essa notícia que Jesus recebe, da morte de João Batista, um momento de dor, um momento de tempestade, um momento difícil, ele sempre vai chegar na vida de um missionário. Nesses 9 anos nós tivemos luto, tempestade, dor, mas isso não pode fazer com que a gente possa parar. Jesus recebe essa notícia e ele não para, ele continua. Aqui estava passando por um luto, uma morte do seu primo João. Ele estava enfrentando algo doloroso, ele tinha sido degolado. Mas quando nós temos, querido, propósito, quando nós temos missão, e quando nós temos
uma visão, nada pode nos parar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você tem propósito, meu irmão, você tem uma missão, você tem uma visão. Nós andamos sobre uma visão, queridos, e isso não pode nos parar. O inimigo vai levantar coisas, nós vamos enfrentar luto, dor, tempestade, mas isso não pode nos parar, porque o Senhor nos chamou com uma missão, de anunciar o reino de Deus, de levar a palavra do Senhor aos cativos, aos perdidos. Você é um missionário, Deus te chamou para cumprir uma missão. Quantos têm uma missão do Senhor, amém? Uma ordenança de Deus, aleluia. Deus te chamou para resgatar, querido, as vidas do inferno. Qual era a missão de Jesus? Trazer vida aonde havia morte, nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Ele veio para nos resgatar. Essa era a missão de Jesus, nos resgatar do inferno, e nós fomos resgatados. Tem alguém que foi resgatado pelo Senhor, queridos? Fala comigo: eu fui resgatado, e eu vou resgatar, porque eu sou um missionário. Deus me chamou com um propósito, Deus me chamou com uma missão, e Deus me chamou com uma visão, e isso não pode sair, querido, do nosso coração. Mesmo no luto, Jesus avança para o seu propósito. Mesmo recebendo a notícia de morte de João Batista, foi degolado, ele avança para o seu propósito. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual a notícia que você tem recebido ou enfrentou nesse ano, 2024, 2025, o que você tem enfrentado. Talvez seja um luto, talvez seja uma tempestade que tentou te parar, talvez seja uma enfermidade, talvez seja algo que tentou barrar o propósito. Mas quem tem missão, querido, quem tem um propósito, nada pode nos parar. Isso tem que queimar dentro do nosso coração. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai avançar e vai viver o plano de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio, querido. E olha no verso 14, no 13 e 14, diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Fala comigo: deserto. Deserto. Apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Compaixão, querido. Ele recebe uma notícia terrível de morte de João Batista, mas ele continua avançando. Ele se afasta para um deserto, ele vai orar, ele vai sentir ali um momento de luto, de repente uma multidão começa a seguir, mas Jesus é cheio de compaixão, e começa a curar os enfermos. Jesus não recuou diante do luto. Jesus não recuou, ele teve compaixão. E essa é a vida do missionário, querido. Tem que ter compaixão, tem que ter amor. Se não tiver compaixão e amor, você não vai conseguir avançar na missão que Deus te chamou. Porque se nós temos que ser movidos de compaixão. A compaixão e o amor é que vai fazer você romper as lutas, o luto, a dor, a tristeza, a dificuldade. Porque a gente vai enfrentar. Porque nós vamos passar por isso. E tem muitas pessoas, querido, que não podem enfrentar um luto, uma dor, que querem parar. Deus não te fez para parar.
Deus te fez para avançar, missionário. Deus te chamou com um propósito, com uma missão e com uma visão de avançar, não de parar, não de olhar para trás. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Deus te chamou com um propósito: anunciar o reino de Deus, libertar os cativos, tirar os presos das mãos do inimigo, resgatar os drogados, as famílias desestruturadas, restaurar famílias, casamentos, e deixar Deus usar a tua vida de uma maneira poderosa. Aleluia. Todos os dias, queridos, nós somos afrontados, todos os dias nós temos investida do inimigo, somos contra-atacados em alguma área da nossa vida, e isso não pode fazer com que nós possamos parar, seja na nossa área emocional, espiritual, física. O inimigo vai estar sempre tentando atacar, mas fala comigo: eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, e eu tenho uma visão. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, queridos, continue firme. Se eu não saber qual é o meu propósito, a minha missão, a minha visão, eu tenho uma grande chance de fracassar na minha caminhada com Deus, naquilo que Ele me chamou. Jesus sabia qual era a sua missão, a missão que recebeu do Pai. Por isso mesmo, diante da morte, do luto, da morte de João Batista degolado, ele não recuou. Agora vamos para o verso 15 ao 21. Diz o seguinte: aqui nós vamos ver um milagre extraordinário de quem continua caminhando, querido, num propósito, numa missão e numa visão. Ele diz, olha só, 15: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto que vão, dá-lhe vós de comer. E então ele lhes disse: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele diz: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Primeira coisa que ele disse: não é necessário, não é obrigatório, não é obrigatório que eles, aí o que ele falou? Dão vocês mesmos podem alimentar. Olha a visão dos discípulos, queridos, porque quem não tem um propósito, quem não tem uma missão e visão, vai olhar para a escassez. Jesus falou: olha, a multidão está com fome, vamos despedir para que eles vá e comprem comida. Ele falou que não é obrigado eles irem, dão vocês mesmos, mas a visão limitada deles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Como vamos alimentar a multidão? Como é que eu vou fazer missão? Como é que eu vou cumprir o meu chamado missionário? Se eu sou o mais pobre da minha casa, ou eu sou o mais necessitado, ou eu vou olhar com um olhar de escassez para a minha situação. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: você não precisa de dinheiro, você precisa de um propósito, você precisa de uma missão e de uma visão. Dinheiro, nós servimos o Rei, o Senhor dos Senhores, Rei, dono do ouro e da prata. Ele vai levantar recursos da onde Ele quiser, para cumprir o chamado e a missão. Ele precisa de pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir, eu quero essa paixão no meu coração, eu quero cumprir isso que o Senhor nos ensinou, que é amar.
que é ter um coração missionário. Não importa se você é o menor da tua casa, queridos, o Senhor vai levantar os recursos para que você seja bem sucedido na missão que Ele colocar na sua mão. Olha agora a visão de quem sabe sua missão. É pouco, eu sei, 5 pães, 2 peixes é pouco, eu sei, mas traga aqui. A multidão se assentou, ele ergueu os céus, abençoou, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Deus não quer que você tenha uma visão de escassez, querido, porque quando nós recebemos um desafio, um chamado de Deus, a primeira condição que nós olhamos é a escassez. Eu falo, eu não posso, eu sou um coitadinho, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Queridos, aquele que te chamou é responsável para prover. Então, quando você tem uma direção de Deus, o chamado de Deus, não fica pensando no recurso, não fica fazendo conta. E eu aprendi uma coisa com meu pastor: para o reino de Deus a gente não deve fazer conta, porque se você fazer a conta você vai pagar, mas se você confiar naquilo que o Senhor está falando, Ele vai enviar o recurso, Ele vai fazer. Deus é poderoso, querido, não é um Deus morto. O milagre Ele vai fazer na sua vida. Eu creio, quantos crê no milagre do Senhor sobre a tua casa? E eu profetizo em nome de Jesus, vai transbordar para a direita, para a esquerda, porque você tem um propósito, porque você tem uma missão, e porque você tem uma visão. E a nossa visão é andar no caminho do Senhor, a nossa visão é cumprir o chamado do Senhor. Verso 20: e comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se 12 pedaços que sobrejaram, 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mas não para por aí, queridos, e eu quero começar aí para a nossa pergunta que eu disse, né, que é o tema: em quem você está vendo? Jesus ou um fantasma? E logo ordenou, 22, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem, tudo isso em Mateus 14, querido, no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Raciocina comigo. João tinha sido degolado, Jesus triste pela morte de João, de repente uma multidão faminta, Jesus cheio de compaixão, cura os enfermos, faz o milagre da multiplicação, eles experimentam um milagre poderoso, mais de 5.000 homens se alimentando, toda aquela multidão, recebe, e aí o extraordinário, o milagre acontece, querido, o extraordinário, recebe uma palavra de Jesus: agora entra no barco, vai para o outro lado, versículo 23, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegando já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar. Fala assim: o barco já estava no meio do mar. Como que ele estava? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagine só, eles viram milagres, eles viram a multiplicação, eles viram o Senhor fazendo, eles tinham uma palavra, eles estavam ali debaixo de uma ordenança. De repente um vento contrário, porque não é porque você recebeu o chamado de missionário, que está, né, firme caminhando, que os ventos contrários vai deixar de acontecer, que o luto vai deixar de chegar na sua casa. A minha penúltima, acho que ministração, foi 2 dias depois de eu enterrar aqui o meu pai, e eu tive que prosseguir. Por quê? Porque Deus me deu um propósito, Deus me deu uma missão, e Deus me deu
uma visão. Então, mas açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora, veja tudo o que tinha acontecido, querido. Uma tempestade. Versos 24 e 25. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus vem andando sobre as águas, querido. E aí eu faço uma pergunta: o que eles viram? Fala comigo, o que eles viram? Me responde, o que eles viram? Hã? Repita comigo, eles viram um fantasma. Vamos lá. E os discípulos vendo, andando, 26, sobre o mar, assustaram-se dizendo, me ajuda, e gritaram de medo. E aí eu te pergunto, o que você está vendo diante da dor, do luto, da tempestade? Jesus ou um fantasma? O que você está vendo diante das situações difíceis da vida? Você está vendo o milagre de Deus, crendo na promessa do Senhor? Ou você está gritando com medo, vendo um fantasma? Porque quem tem um propósito, uma missão e uma visão, querido, vai colocar os olhos em Jesus. E mesmo que esteja difícil, mesmo que o vento seja contrário, ele não vai ver um fantasma, ele vai ver Jesus, ele vai ver o milagre acontecendo. Quem sabe sua propósito, diante do luto, tempestade, ele não vai ver fantasma, ele vai ver Jesus. Foi preciso Jesus, no versículo 27, gritar. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhes Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, bora que voltou, estava no barco, ai meu Deus, vamos embora, já estou no final, e clamando, Senhor, salva-nos, salva-nos, e o que o Senhor fez? Estendeu a mão, puxou, colocou no barco, e o vento cessou. Quantos creem que o vento vai cessar, queridos? Pedro começou a afundar, mas a mão do Senhor estava estendida. Olha para a pessoa que está do seu lado, profetiza sobre ela assim, a mão do Senhor está estendida sobre a tua casa. A mão do Senhor está estendida sobre a sua família. Esse vento não vai soprar para sempre, querido. E aí na sequência do versículo, saiu aqui da tela, mas eles chegaram a Genezaré e lá começaram a curar. Muitas pessoas foram curadas, libertas. Talvez o inimigo tentou te parar de alguma forma, usando alguma circunstância, para te roubar o propósito, para cegar a sua visão, para que você não tenha uma visão clara, para que você veja fantasmas e não o Senhor. Mas o Senhor está aqui nessa manhã,
E Ele quer te dar uma visão clara, para que você possa andar e caminhar nesse caminho de luz e não tropeçar, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Fale para a pessoa que está dizendo: você não vai andar no escuro. Você pode até enfrentar a dificuldade, mas o caminho vai estar claro, porque você tem um propósito, porque você tem uma missão, porque você tem uma visão. Então, diante da impossibilidade, diante da luta, da dor, faça como Jesus, continua caminhando, continua com um coração de compaixão, de amor, tendo misericórdia dos perdidos. E aí o milagre vai acontecer, a multiplicação, o alimento, o pão, algo vai acontecer de forma poderosa sobre a vida do missionário. Eu creio que nós vamos viver missões extraordinárias, e Deus vai usar a sua vida de uma maneira poderosa. Eu quero profetizar sobre as minhas ovelhinhas de Souza que está aqui também. Não deixe que Satanás te roube o propósito. Não deixe que Satanás te roube a missão. Não deixe que Satanás te segue e roube a sua visão. Nós temos uma igreja que ora. Nós temos pastores que Deus tem colocado de excelência sobre a nossa vida, para nos ajudar nessa caminhada. E mesmo diante do luto, da dor, da tristeza, nós vamos continuar caminhando, porque temos uma missão e temos uma visão. E quem anda, querido, na visão do Senhor, não vai tropeçar. Praga alguma vai chegar na tua tenda, o Senhor vai derramar graça. Não deixe que o inimigo te segue. Uma pessoa que foi cegada pelo inimigo, arrancado os seus olhos, perdeu a visão, foi Sansão. Sansão furaram, enquanto ele tinha visão, ele quebrava as cordas, vencia, rompia, mas o dia que deixaram, que ele entregou o segredo e furaram os seus olhos, perderam a visão, ele sofreu. Ficou cego. A unção até voltou o cabelo, mas sem visão é morte. Ele matou os filisteus, foi lá, derrubou a coluna do templo, matou um monte de coisa, a unção voltou. Mas sem visão, morte. Fala comigo: unção, sem visão, morte. Deus não te chamou só para ser o ungido, eu sou do reteté do fogo, não. Deus chamou para você ser ungido, mas andar em uma visão. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu não quero me alongar, mas eu quero orar e quero profetizar em nome de Jesus. Fique de pé. Deus está aqui nessa manhã. O Senhor está aqui nessa manhã. E se o inimigo tentou te cegar, querido, em nome de Jesus, ele vai cair por terra, porque o Senhor está te dando visão clara. O Senhor está colocando sobre a tua vida um propósito. O Senhor está abrindo a tua visão, para que possa viver os sonhos extraordinários de Deus sobre a tua vida. E eu creio e profetizo em nome de Jesus. Comunidade de Valparaíso, abre a tua visão. Mais ainda, eu sei que vocês têm pastores extraordinários de visão, e uma pessoa de visão vai longe. Mas se vocês abrirem a visão e compreender essa missão que Deus tem dado para a comunidade de Valparaíso, vocês vão muito mais longe. Nós temos um pastor, não é puxando sardinha não, porque eu sou amado e cuidado pelos meus pastores. Nós temos pastores de excelência. E eu sei que a nossa pastora passou uma luta terrível, um vento, uma tempestade. Ela poderia estar na casa dela muito bem, descansando. E era justificado e é justo. Mas ela está aqui,
pregando, falando: eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, e eu tenho uma visão, e o inimigo não vai me parar, porque aquele que me chamou, ele garante a minha trajetória. Então abra a tua visão, porque nós vamos crescer de uma forma poderosa. E eu não estou falando só para ir de Valparaíso, estou falando para ir de Souza, de Iguatiara, aonde Deus nos levar, nós vamos avançar, nós vamos crescer, porque foi o Senhor que nos chamou, foi Ele que queimou em nosso coração, um coração missionário, foi Ele que queimou em nosso coração, para anunciar o reino de Deus, foi Ele que nos chamou, para profetizar, para declarar: morto levanta, enfermidade caia, foi Ele que nos chamou, e como homens, como embaixador, como chamados de Cristo, nós nos posicionamos e declaramos em nome de Jesus. Nós não vemos fantasma, nós não vemos fantasma, eu vejo Jesus na sua glória dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu te ungi, e te envio às nações, e te envio aos bairros, e te envio a essa cidade para anunciar o reino de Deus. Espírito Santo, Tu és um Deus poderoso, e nós estamos aqui nessa noite. Eu sei, Pai, que nós recebemos notícias de luto. Só o ano passado foi 2. Meu pai, minha sogra, 10 anos morando comigo. Mas nós não vamos parar, porque eu creio naquele que me chamou, porque eu creio que mesmo diante da dor, mesmo diante do vento contrário, mesmo diante de muitas das vezes ter uma visão limitada de escassez, será que vou conseguir? Será que vai dar certo? O Senhor estendeu a mão para mim e disse: ei, levanta, vai dar certo, levanta, esse vento vai cessar. Espírito Santo, que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado, sonda os nossos corações nessa noite, nessa manhã. Espírito Santo, Tu é aquele que convence o homem. E se há alguém que o inimigo lançou incredulidade, que o inimigo tentou cegar, nós declaramos nessa manhã uma visão clara do reino. Espírito Santo, enche este lugar com a Tua glória e com Teu Espírito. Se há alguém enfermo neste lugar, nós queremos declarar nessa manhã: enfermidade, nós te repreendemos no nome de Jesus. Você não vai nos parar, porque nós queremos em um Deus que cura. Nós queremos em um Deus que se queimou em compaixão mesmo na hora do luto do seu primo. Ele nem olhou para trás, e ele foi orar, se separou, a multidão seguiu, e ele curou os seus enfermos. Espírito de Deus, enche este lugar com a Tua glória, manifesta os Seus sinais, Pai. A Tua palavra diz que os sinais os seguirão aqueles que o buscam, Pai. Por isso nós profetizamos em nome de Jesus uma visão clara, uma mente, Senhor, trabalhada na mente de Cristo, mudando a nossa mentalidade, compreendendo, Senhor, e colocando compaixão em nosso coração. Queremos ser cheios do Teu Espírito e da Tua graça.